O Irão está a iniciar rapidamente uma ofensiva com o apoio das forças aéreas e esforços diplomáticos. Imagens recentes nas quais foram avistados caças chineses J-10C modernos no céu de Teherão foram os primeiros sinais disso. Estas máquinas de combate multifuncionais representaram o início de uma nova fase do conflito entre o Irão e Israel. De acordo com informações confirmadas por fontes militares iranianas, os primeiros dos 40 caças encomendados já chegaram ao país e os restantes estão em processo de entrega. O Irão anunciou oficialmente que estes aviões fazem parte da resposta ao reforço do exército israelita apoiado pelos Estados Unidos. O J-10C, desenvolvido e modernizado pela empresa chinesa Chengdu Aircraft Industry Group, é a quarta geração de caças com sistemas digitais de controlo de fogo radar de matriz faseada, AESA, e capacidade para utilizar uma ampla gama de armamento. O J-10C já se destacou em ações de combate, especialmente nos conflitos entre a Índia e o Paquistão. Segundo dados não oficiais, o J-10 enfrentou com sucesso tanto os caças MiG-29 quanto os Su-30M e Ki aprimorados. O Irão utiliza estes aviões como uma modernização estratégica das suas forças aéreas, e não apenas como uma compra. Anteriormente, o país dependia principalmente de mísseis balísticos e drones como o Shahed-136, conhecido durante o conflito na Ucrânia. Mas analistas militares observam que essa tática tem muitas limitações em condições de forte oposição da defesa aérea de Israel. Isso é especialmente verdadeiro considerando que Israel está envolvido em conflitos com sistemas americanos como o Iron Dome e o Patriot. Como resultado, o J-10C deve preencher essa lacuna, fornecendo ao Irão cobertura aérea completa e capacidade de combate manobrável. A inteligência informa que os caças chineses já estão preparados para as condições do Médio Oriente. Eles estão equipados com sistemas de refrigeração aprimorados, motores WS-10B modernizados com maior tração e interferência eletrônica integrada que lhes permitem evitar os radares israelenses. É interessante notar que as entregas do J-10C ocorreram aproximadamente na mesma altura em que a Força Aérea Israelita começou a realizar exercícios com a participação dos F-35 e F-15 americanos. Isso não é por acaso. Tel Aviv está claramente empenhada em demonstrar a sua superioridade aérea, especialmente à luz da crescente ameaça do Irão. No entanto, o Irão tem uma possibilidade real de alterar o equilíbrio de forças, enquanto anteriormente Israel podia estar tranquilo quanto ao domínio da sua força aérea. Apesar de o Irão não confirmar oficialmente o uso do J-10C em combate, já circulam na mídia relatos de que um drone israelense pode ter sido abatido perto da fronteira com a Síria. Fontes locais afirmam que um caça semelhante ao J-10 chinês participou da operação. Enquanto isso, a televisão iraniana transmite vídeos que mostram as capacidades dos novos veículos, como o lançamento de mísseis guiados do tipo ar-terra, manobras em velocidades supersônicas e ações em condições de guerra eletrônica. Tudo isso é acompanhado por uma retórica voltada para o patriotismo, bem como por declarações diretas. Agora, o céu do Médio Oriente não é apenas território israelita. No entanto, é a aliança com a China, e não a tecnologia em si que é decisiva. O fornecimento do J-10C mostra que Pequim está disposta a entrar em confronto direto com o Ocidente para ajudar o Irão. Isso é especialmente visível no contexto da escalada no Mar da China Meridional, onde os EUA e a China demonstram regularmente o seu poder. Atualmente, a posição da China em relação ao Irão como aliado estratégico vai além do comércio de petróleo ou da construção do cinturão e rota. O que acontecerá a seguir? É bem possível que haja uma nova corrida armamentista na região. Já foi anunciado que Israel aumentará a sua presença na região das colinas de Golã e aumentará o fornecimento de componentes para os F-35. Por outro lado,
Os Estados Unidos estão a considerar a possibilidade de implantar sistemas adicionais de defesa antimísseis PVO na Arábia Saudita e na Jordânia. O Irão, que parece ter obtido uma vantagem real no ar pela primeira vez em décadas, será capaz de resistir a isso. Apesar dos significativos sucessos na cooperação com a China, o Irão inicialmente esperava contar com os tanques russos. Na primavera de 2023, Teherã anunciou oficialmente que assinou um contrato com Moscovo para o fornecimento de 24 caças Su-35, que são aviões lendários de quarta geração com elementos de quinta geração. Como se tratava do fornecimento de equipamento militar capaz de competir com o F-15 e até mesmo em parte com o F-35, esses aviões deveriam ser um verdadeiro avanço para a Força Aérea Iraniana. As características distintivas do Su-35 incluem o mais recente radar com grade faseada Irbis-E, alto alcance de destruição de alvos e capacidade de transportar até 8 toneladas de carga de combate. Na altura, fontes militares iranianas informaram que receberiam os primeiros aviões dentro de 6 meses. No entanto, até julho de 2025, ninguém registrou a chegada dos Su-35 russos ao Irão. Houve muita conversa e rumores sobre isso na mídia iraniana e internacional. O que aconteceu exatamente? A inteligência israelense informa que Moscovo, apesar das declarações oficiais, congelou as entregas. O receio de sanções internacionais, especialmente por parte dos EPEB e Emissora, que podem afetar a aviação russa, é uma das possíveis razões. Outra razão é que a Rússia decidiu manter esses caças para as necessidades das suas forças aéreas, tendo em conta a guerra em curso no território da Ucrânia. Segundo fontes russas não oficiais, a razão para a recusa em transferir o Su-35 para o Irão foi uma reafectação temporária de prioridades. Teherã ficou chocado com isso. Os círculos militares do Irão ficaram surpreendidos com o facto de um parceiro de longa data na Síria e na região do Cáspio ter se tornado subitamente um parceiro pouco fiável. Como resultado, a liderança da República Islâmica foi forçada a rever urgentemente os seus objetivos estratégicos. Foi nesse momento que a linha de comunicação com Pequim começou a funcionar. A China rapidamente ofereceu uma alternativa ao JSAC e possivelmente o J-20 no futuro, compreendendo o nicho estratégico do Irão. Segundo a imprensa chinesa, tratava-se de uma parceria tecnológica e não apenas de fornecimento. Ou seja, o Irão recebeu programas de formação, simuladores, documentação em Farsi e chinês, bem como engenheiros para apoiar cada etapa da adaptação do J-10C às condições iranianas. Como resultado, a China não só vendeu o equipamento, mas também se consolidou como um importante mentor militar na região. O Irão decidiu mudar a sua estratégia de política externa, abandonando as expectativas em relação ao equipamento russo e preferindo o chinês. Além disso, enquanto antes Moscovo era o principal aliado, agora esse lugar é cada vez mais ocupado por Pequim. A economia chinesa é forte, a sua tecnologia não fica atrás da ocidental e, ao contrário da Rússia, evita guerras terrestres exaustivas. Além disso, a China é muito flexível nos seus acordos. Segundo relatos, os pilotos iranianos estão autorizados a realizar voos de teste no J-10 em bases de treino na China e as entregas de componentes e munições estão a ocorrer ainda mais rapidamente do que o previsto nos contratos. Em condições de ameaça por parte de Israel, essa cooperação torna-se especialmente vital. O J-10C é agora utilizado por Teherã como meio de defesa e como sinal de uma reviravolta geopolítica. Cada novo voo destes caças envia um sinal a Jerusalém, bem como a Washington, Moscovo e Riad. O Irão mostra que é totalmente independente. Teve a oportunidade de escolher o Oriente. O que acontecerá se Moscovo tentar retomar as negociações sobre o fornecimento do Su-35 nos próximos meses? O Irão estará disposto a voltar ao acordo, ou Pequim e a tecnologia de nova geração já fizeram a sua escolha? Muitos analistas acreditam que Teherã continuará a manter o equilíbrio entre a Rússia e a China,
usando essa competição em seu próprio benefício. No entanto, o facto é que a impossibilidade de adquirir os Su-35 levou a uma aproximação repentina entre Teherã e Pequim. Além disso, engenheiros iranianos e chineses estão a treinar pilotos e a integrar o J-10 no sistema de defesa de Israel, enquanto os militares israelenses discutem a modernização do F-16 e a compra de mais F-35. Nas próximas semanas, parece que será decisivo qual dos modelos russo ou chinês se demonstrará em condições de combate. Com a aproximação de uma nova onda de conflitos no Médio Oriente, torna-se cada vez mais real um confronto direto no ar entre os F-16I, Sufa, israelenses modernizados, e os caças J-10C, de fabrico chinês, recentemente adotados pela Força Aérea Iraniana. Este confronto já está a ser chamado de duelo de tecnologias. De um lado, a plataforma chinesa adaptada às condições do Médio Oriente, do outro, o clássico americano aprimorado por Israel. Vamos começar pelas características principais. O J-10C está equipado com um radar moderno, com matriz ativa em fase AESA, que lhe confere alta precisão de mira e resistência à supressão eletrônica. Além disso, o caça chinês está equipado com um sistema integrado de controle de armas que permite rastrear até 10 alvos simultaneamente e atacar 4 deles. O motor WS-10B com turbofan proporciona alta manobrabilidade e a altitude máxima de 18 km permite que ele opere fora do alcance da maioria dos sistemas de defesa antiaérea. O armamento do J-10 Apos é uma vantagem importante. Possui mísseis PL-12 de médio alcance e PL-10 de curto alcance, bem como a capacidade de utilizar bombas corrigíveis e mísseis do tipo ar-terra. Além disso, o uso em combate é possível em modo todo o tempo, o que é especialmente importante em ataques noturnos ou em condições de forte neblina. O F-16C Sufa é uma versão modernizada do caça americano, adaptada às necessidades da Força Aérea Israelita. Aviação avançada, sistemas de contramedidas eletrônicas integrados, sensores de visão noturna, raio de ação aumentado e a possibilidade de utilizar bombas guiadas JDAM foram adicionados à versão israelita. No entanto, a idade da plataforma é o seu principal problema. Apesar das melhorias significativas, o F-16 continua a ser um caça de quarta geração com capacidade limitada de penetração furtiva. Ambas as plataformas são aproximadamente iguais em termos de manobrabilidade. No entanto, o J-10C pode ter uma vantagem em combate aéreo direto graças à sua maior relação empuxo-peso e ao seu esquema aerodinâmico mais eficiente com asa horizontal dianteira Kenyard. Particularmente notável é o uso da tecnologia de tanques de combustível coordenados CFT do J-10, que permite aumentar o raio de ação sem aumentar significativamente a resistência frontal. Fontes militares iranianas relatam que, em recentes exercícios conjuntos sobre a parte ocidental do país, o J-10C interceptou com sucesso um alvo simulado F-16I. Os cenários de treino incluíram combate a curta distância e ataque a longa distância, utilizando sensores térmicos e radar. O J-10 demonstrou melhor resistência a interferências e velocidade de resposta. No entanto, tudo isso é apenas teoria. A realidade pode ser mais dura. É sabido que a escola de pilotagem em Israel é uma das melhores do mundo. Os pilotos do F-16I passaram por inúmeros testes de combate em condições de defesa antiaérea densa e guerra eletrônica ativa. Além disso, é importante lembrar que Israel coopera estreitamente com a OTAN para obter atualizações nas áreas de tática, navegação e cibersegurança. No entanto, o Irão também não está parado. Desde a chegada do J-10C ao país, um grupo de instrutores chineses reforçou a formação de pilotos e técnicos. Durante o treino, os alunos têm acesso a um programa acelerado que inclui
formação teórica e um modelo virtual de combate o mais próximo possível das condições reais de combate aéreo sobre o território de Israel. Outro fator é a participação de aeronaves não tripuladas, UAVs iranianas, em operações aéreas. O uso de drones como alvos falsos ou retransmissores pode desempenhar um papel importante na confusão dos sistemas de defesa aérea de Israel. Nesse caso, o J-10C será capaz de se aproximar furtivamente dos alvos. Como resultado, Israel está claramente preocupado. O comando do Tzahal está a transferir rapidamente baterias adicionais do Dome de Ferro e sistemas Procha da vida, bem como a reforçar as bases no Negev e nas colinas de Golã. Os cenários de possíveis conflitos, incluindo um confronto direto com caças iranianos de nova geração, estão a ser elaborados por conselheiros militares americanos. No entanto, a questão principal continua a ser quem vai puxar o gatilho primeiro. Se o J-10C colidir com o F-16I, será o primeiro confronto direto entre equipamentos militares da China e do Zewaito, mesmo que as armas estejam nas mãos de terceiros. A doutrina militar, as prioridades da aliança e até mesmo o equilíbrio de forças na região podem mudar como resultado dessa batalha. O Irã conta com a manobrabilidade, o elemento surpresa e a velocidade. Israel conta com a experiência, a tecnologia e a integração com o sistema americano. Quem sairá vencedor neste duelo de xadrez nos céus? Parece que a resposta está mais próxima do que parece. Os caças de quinta geração estão a tornar-se figuras centrais na esfera geopolítica quando se trata de superioridade aérea. Além disso, embora Israel utilize ativamente os F-35I, Adir americanos desde 2016 até recentemente, o Irã não tinha nada que pudesse competir com estas máquinas furtivas. No entanto, agora há um novo jogador no horizonte, o J-20 chinês, também conhecido como Poderoso Dragão, que, segundo rumores, pode ser a próxima aquisição da Força Aérea Iraniana. Várias fugas de informação divulgadas tanto na imprensa ocidental como na iraniana indicam que as negociações para o fornecimento do J-20 estão realmente em curso. No entanto, isso não foi oficialmente confirmado. A razão é óbvia. O J-20 é um caça de verdade que copia o F-22 e o F-35 projetado para operações de combate em condições de supressão eletrônica total e sigilo. Vamos falar sobre as características. Graças à sua construção aerodinâmica com estabilizadores dianteiros e asa triangular, o J-20 é estável e manobrável em velocidades supersônicas. Ele está equipado com 2 motores potentes, o que o torna capaz de atingir a velocidade de cruzeiro sem usar o impulso, o que é muito importante para caças de quinta geração. Além disso, o J-20 possui armamento interno oculto, o que reduz a sua visibilidade no radar. O J-20 supera o F-35 em quase 2 vezes em termos de alcance de voo. O seu raio de combate de mais de 5.500 km e o raio de ação de cerca de 2.000 km permitem atacar alvos nas profundezas do território inimigo sem reabastecimento. Isso é especialmente importante para o Irã, uma vez que possui fronteiras extensas e precisa de alcançar alvos distantes, como as bases do Zepeitua no Golfo Pérsico ou instalações no sul de Israel. A capacidade do J-20 de penetrar nos sistemas de defesa aérea é a sua característica mais perigosa. Os materiais utilizados, os revestimentos absorventes, os ângulos de inclinação dos painéis da fuselagem e as características do design das entradas de ar tornam este avião praticamente invisível para a maioria dos radares. Isto coloca em risco sistemas como o Iron Dome, o David's Sling e até mesmo os sistemas americanos Patriot que se encontram na região. Além de ser invisível, o J-20 possui eletrônica de alta tecnologia. Sensores infravermelhos integrados na parte dianteira permitem rastrear alvos inimigos sem usar radar ativo, e um sistema de indicação no capacete transmite dados para o visor do piloto em modo de realidade aumentada.
Como resultado, o piloto pode se concentrar na manobra e no ataque, reduzindo a carga e o tempo de reação. Se o J-20 realmente passar a usar armas contra o Irã, será um grande choque para toda a região. Israel terá que reconhecer que o F-35, sua principal vantagem, não é mais uma vantagem incondicional. Além disso, o Irã terá a capacidade de lançar ataques em profundidade no território inimigo, sem receio de ser interceptado, o que mudará completamente o mapa estratégico do conflito. De acordo com fontes de inteligência, a China já transferiu para o Irã a tecnologia inicial para a formação de pilotos para o J-20. Muitos oficiais iranianos estão na província de Sichuan, onde recebem formação básica em simuladores de treino e J-10. Isto pode indicar que Pequim está a considerar a possibilidade de transferir gradualmente os conhecimentos sobre a operação dos aviões, incluindo a formação de pilotos e a assistência técnica. Por que a China decidiu fazer isso? Em primeiro lugar, isso faz parte de uma estratégia global destinada a reforçar a sua influência em áreas importantes do mundo. Graças ao apoio do Irã, Pequim ganha um aliado fiável perto do ZEUA de Israel e do Golfo Pérsico. Em segundo lugar, a China tem a oportunidade de testar os seus desenvolvimentos na prática no Irã e obter um feedback valioso. Por fim, isso mostra a Washington que Pequim está disposta a apoiar os seus parceiros tanto economicamente quanto militarmente. Não é de surpreender que já tenham começado a surgir receios em Washington. O Pentágono está a preparar um relatório urgente sobre a ameaça da disseminação da tecnologia stealth chinesa para além da Ásia Oriental, segundo a CNN e o The Wall Street Journal. O relatório salienta que a transferência do J-20 para o Irã pode desestabilizar todo o Médio Oriente e destruir a estratégia de proteção aérea do ZEUA sobre Israel. No entanto, permanece em aberto. A questão: estará a própria China disposta a arriscar a fuga de tecnologias tão importantes para uma região onde atuam muitos serviços secretos, desde a Mossad até a CIA? Além disso, será que o Irã poderá garantir a segurança do J-20 em caso de intensificação do conflito? Pequim ainda não se pronunciou, mas o ritmo da cooperação indica que a primeira reunião do J-20 em Teherã é mais uma questão de tempo do que de dúvida. O medo cresce em todo o Israel, com o aparecimento dos caças chineses J-10C no arsenal do Irã, e rumores de que os caças de quinta geração J-20 podem ser transferidos. Os sistemas de defesa do país entraram em estado de alerta máximo. O Estado-Maior do Exército de Defesa de Israel já enviou ordens para reforçar a vigilância do espaço aéreo, e os F-35I e os aviões de detecção por radar de longo alcance começaram a sobrevoar Haifa e Tel Aviv. Estamos a enfrentar um novo desafio, afirmou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em um discurso de emergência ao parlamento. Novas plataformas tecnológicas destinadas às guerras modernas substituíram os antigos caças soviéticos. Israel deve estar preparado para medidas preventivas. Como os ZEUA são o principal aliado de Israel, também estão a aumentar a sua presença militar na região. Na base de Ain al-Assad, no Iraque, foram instaladas baterias adicionais de defesa antimísseis TAAD e um grupo de ataque aéreo liderado pelo USS Gerald R. Ford. Analistas americanos acreditam que tudo isso está a ser feito para conter o potencial de ações ofensivas do Irã. Mas parece que Israel foi apanhado de surpresa, apesar de toda essa atividade. Tel Aviv há muito que se baseia na superioridade da sua tecnologia aérea. Graças ao F-35I e à cooperação com os sistemas de reconhecimento por satélite americanos, Israel conseguia controlar o espaço aéreo a centenas de quilômetros de profundidade no Líbano, na Síria e em parte do Iraque. Agora a situação mudou. Essa harmonia foi quebrada com o aparecimento do J-10C e do J-20. Isso está relacionado às características tático-técnicas dos aviões chineses e à estratégia de uso deles.
De acordo com dados interceptados pela inteligência israelense, o Irã não planeja usar essas máquinas em combates tradicionais. Trata-se de ataques altamente móveis e assimétricos contra alvos-chave, como depósitos de munições bases da Força Aérea e radares. Além disso, a mídia árabe informa que o Irã está construindo ativamente pistas de decolagem temporárias para os J-10C no Iraque e na Síria. Essa tática permite aproximar-se do território de Israel, o que reduz o tempo de resposta e aumenta a surpresa dos ataques. Satélites informam que algumas bases já possuem hangares com sistemas de refrigeração e proteção contra drones kamikaze. A integração do J-10C com os meios de guerra eletrônica iranianos acrescenta problemas a Israel. Os caças podem interagir com complexos de guerra eletrônica instalados em caminhões, o que lhes permitirá interromper os canais de comunicação em Israel e cegar os localizadores de defesa aérea. Esta estratégia híbrida está a ser discutida em reuniões fechadas do Estado-Maior do Exército de Defesa de Israel. Neste contexto, os cidadãos israelenses também estão sob estresse. Nas maiores cidades são realizados exercícios de defesa civil, publicados manuais, atualizados de evacuação e aplicativos para dispositivos móveis recebem atualizações para alertas rápidos em caso de alarme aéreo. A guerra de informação também se intensifica. Materiais sobre o novo céu sobre o Médio Oriente são publicados diariamente por canais iranianos em árabe e farsi, enquanto a mídia israelense tenta manter a situação sob controle. Mas o fato é que, pela primeira vez nas últimas décadas, Israel sente uma ameaça no ar. A ameaça de um ataque furtivo contra alvos importantes como o centro nuclear de Dimona e o quartel-general do Ministério da Defesa, em Kiryat Shmona, torna-se cada vez mais real. Mesmo os sistemas de defesa aérea, criados em estreita colaboração com os Estados Unidos, como o Dome de Ferro ou o Slingshot, podem não ser capazes de detectar alvos pouco visíveis que se movem a altas velocidades e a baixas altitudes. Que medidas pode Israel tomar? Segundo informações não oficiais, Tel Aviv está a considerar a possibilidade de lançar um ataque contra aeródromos no oeste do Irão, de onde o J-10C pode decolar. No entanto, tal medida levaria inevitavelmente a um conflito tanto no EUA como em toda a região, incluindo a Arábia Saudita, a Turquia e o Iraque. Assim, as próximas semanas podem ser decisivas. Existem duas opções: ou as relações diplomáticas se acalmam ou começa uma agressão militar que afetará Israel e o Irão, bem como todo o sistema de segurança do Médio Oriente. Uma repetição de 1977 já não parece fantasiosa. Enquanto a atenção pública está focada na escalada entre o Irão e Israel, ocorre um processo mais importante e perigoso relacionado com a criação de um eixo militar tecnológico sólido entre o Irão e a China. É mais do que apenas comércio de armas. A cooperação é sistêmica e estratégica e inclui não só o fornecimento, mas também o desenvolvimento conjunto, o intercâmbio de tecnologias e a formação de pessoal. Esta aliança começou há muitos anos. Já em 2021, a China e o Irão assinaram um acordo de cooperação estratégica em grande escala para 25 anos. O acordo incluía disposições confidenciais sobre cooperação militar e técnica, além de questões de infraestrutura e energia. Desde então, essa ligação só se fortaleceu. Embora tenha sido oficialmente anunciada, apenas a transferência de caças J-10C, na verdade, foi prestada muito mais ajuda. Centros de análise internacionais relatam que a China está a participar ativamente na construção de novas bases militares no Irão, especialmente em Isfahan e Bandar Abbas. Segundo fontes, sistemas de controlo automático, linhas robotizadas e estações de teste de drones chineses já foram instalados nessas instalações. Além disso, de acordo com os requisitos do Exército Popular de Libertação da China, está a ser ministrada formação a engenheiros.
Como resultado, o Irã não só recebe tecnologia, mas também se torna autossuficiente na sua manutenção e aperfeiçoamento. A transferência para o Irã de tecnologias furtivas e revestimentos radioabsorventes é um dos aspectos mais perigosos da cooperação. Apesar de ser muito secreto, há fugas que indicam que especialistas chineses transferiram para o Irã os fundamentos da concessão de mísseis alados e UAVs de baixo perfil. Provavelmente, os últimos modelos de drones iranianos avistados sobre bases americanas no Iraque e na Síria foram desenvolvidos com base nesses projetos. Além disso, isso se aplica às tecnologias cibernéticas. Nos conflitos modernos, os sistemas de comunicação, controle e inteligência são tão importantes quanto os mísseis e os aviões. A unidade de ciberinteligência israelense, UNIT 8200, informou que a China forneceu ao Irã soluções de software capazes de interferir em sistemas de drones, bloquear sinais de GPS e até mesmo interceptar sinais de satélites. Isso pode explicar os recentes problemas com o GPS em Israel relatados por companhias aéreas civis. No entanto, a potencial participação da China no programa nuclear iraniano torna a situação ainda mais perigosa. Embora Pequim não reconheça oficialmente a ajuda nesta área, observadores internacionais há muito tempo acompanham as atividades de especialistas chineses nas instalações de Fordow e Arak. Além disso, vários relatórios da AIEA mencionam equipamento não identificado de origem chinesa instalado nas centrífugas iranianas. Isto levanta a questão: será que o Irã se tornou nos últimos anos um apoio estratégico de Pequim no Médio Oriente à expansão da influência da China na África-Ásia e América Latina? É uma continuação lógica dessa expansão. Além disso, a aliança com o Irã representa uma alternativa ao modelo de segurança americano. Isso é um verdadeiro obstáculo para a ordem mundial existente. Como resultado, os analistas ocidentais estão preocupados não só com os fornecimentos atuais, mas também com as consequências desses fornecimentos a longo prazo. Com a ajuda da China, o Irã pode tornar-se não só uma potência regional, mas também um centro tecnológico, que fornecerá armas e táticas a outros regimes anti-ocidentais. Já agora, grupos no Iêmen, Iraque e até no Sudão têm em mãos Shahids e Mohajirs com componentes chineses. Além disso, é importante notar que o Irã aumentou significativamente a sua influência na Organização de Cooperação de Xangai OCX, onde Pequim é o principal participante. O Irã encontra-se agora numa plataforma militar política onde os EUA não dominam. Isto abre novas oportunidades para o Irã na diplomacia e na guerra. Neste contexto, torna-se evidente por que é que Pequim é cada vez mais vista como uma ameaça econômica, bem como um corretor militar global. A transferência da tecnologia J-10C e a possível transferência da J-20 fizeram parte de um contexto mais amplo. O Irã é apenas uma das plataformas. A Venezuela, o Paquistão e possivelmente até a Coreia do Norte seguirão o mesmo caminho. O que espera Israel e o Ocidente é evidente que a situação já não pode ser travada apenas com sanções. É necessária uma nova estratégia de contenção na qual a China seja vista como uma potência militar e não apenas econômica. Será que conseguirão criar tal sistema antes que a aviação furtiva de nova geração conquiste completamente o Médio Oriente